Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da nossa série de vídeos de cinética química. Nessa terceira parte nós vamos falar sobre leis integradas de velocidade e o conceito de tempo de meia-vida para uma reação química. Bom, até esse ponto nós já discutimos e sabemos como calcular a velocidade média e velocidade única de reação. Sabemos como identificar a ordem da reação, a ordem cinética, e identificar a lei de velocidade. As leis de velocidade discutidas até aqui foram as cinéticas de ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. Bom, nós não temos ainda mecanismos para calcular qual é a concentração remanescente de um reagente A após transcorrido um tempo t, pois as equações de velocidade derivativa, essa que temos nessa tela, não nos fornece essa resposta. Então, nós vamos fazer uso das leis integradas de velocidade. Elas são expressões matemáticas obtidas a partir das equações diferenciais que são das leis de velocidade. Note que a lei diferencial fornece a taxa de variação, ou seja, a velocidade de concentração, velocidade de consumo de uma espécie reagente ou formação de um produto num dado instante de tempo. Uma resposta útil seria saber quanto resta de um reagente A ou quanto foi formado de um produto P após transcorrido um tempo t qualquer. Aqui é importante destacar que, ao contrário das equações analíticas às quais nós estamos mais habituados, como por exemplo 2x menos 3 igual a 7, que se nós resolvermos essa equação nos fornecerá como solução x igual a 5, as equações diferenciais, como são as leis diferenciais de velocidade, como estas são equações diferenciais, ao serem resolvidas, elas nos fornecerão uma resposta como resposta, uma função matemática que relaciona as duas grandezas diferenciais. Nesse caso, ao resolver as equações diferenciais correspondentes às leis diferenciais de velocidade, nós teremos uma função matemática que relaciona concentração e tempo. Vamos ver como é que isso funciona. Primeiro caso. Cinética de primeira ordem. Nós sabemos que a velocidade v de uma reação para qualquer ordem de reação será sempre expressa como sendo a taxa de variação desse reagente no tempo em termos diferenciais. Nós representamos isso como dA dt e isso foi chamado de equação 9 nos vídeos anteriores. Essa velocidade também é igual a Ka, isso considerando uma cinética de primeira ordem. A equação 11 é válida unicamente para a cinética de primeira ordem. Portanto, podemos igualar as duas equações. E nós chegamos à lei de velocidade diferencial para uma cinética de primeira ordem. Note que essa é a equação que nós já conhecemos, a equação diferencial. Então, nós podemos resolver essa equação usando a estratégia de separar os elementos diferenciais. Ou seja, de forma simples, eu quero deixar o termo, a variável a, em um dos membros da equação e a variável t no outro membro da equação. Nós vamos multiplicar ambos os lados pelo termo menos dt sobre a, o que nos leva a esta equação, que permite cancelar os termos e isolar em cada lado da igualdade 17 os termos diferenciais. E nós ficamos com dA sobre a igual a menos kdt. O que nos permite agora integrar a equação de ambos os lados em limites previamente definidos. O primeiro membro da equação vai ser integrado nos limites de A0, ou seja, uma concentração inicial, até uma concentração A qualquer. Vamos tomar o tempo inicial como sendo 0 até um tempo t qualquer. Resolvendo a integral definida, que são integrais triviais, nós ficamos com a integral de dA sobre A corresponde a ln de A, e a integral de dt corresponde a t. E aplicando os limites de integração, nós temos que o ln de A, a concentração em um tempo t qualquer, é igual a menos ln da concentração inicial menos kt. Nós temos, portanto, nós podemos representar essa equação em duas formas. Na sua forma linear, ln de A é igual a ln de A0 menos kt, ou na sua forma exponencial, A é igual a A0 vezes exponencial de menos kt. As representações gráficas da forma linear e da forma exponencial. Perceba que a forma linear nos permite, por exemplo, ao graficar ln de A contra t0, eu vou ter uma reta
cuja a inclinação é negativa e essa inclinação corresponde a menos a constante cinética de reação. Aplicando a mesma estratégia adotada para a cinética de primeira ordem, aqui no caso da cinética de segunda ordem, nós teremos que, nesse caso, menos dA dt será igual a Ka ao quadrado. Ou seja, nós temos na equação 14 a lei de velocidade diferencial para uma cinética de segunda ordem. Aplicando a mesma estratégia de separação dos elementos diferenciais, nós chegaremos a esta expressão, que é a equação 23, o que nos permite cancelar os termos marcados em vermelho e resultando na equação dA sobre A ao quadrado menos K dt. Uma vez que os termos diferenciais estão isolados em lados diferentes da igualdade, nós podemos integrar a equação de ambos os lados, considerando os seguintes limites de integração. O primeiro membro da equação será integrado do limite de A0 até A e o segundo membro de 0 até t, o que nos leva à equação, ou melhor, a solução de 1 sobre A menos 1 sobre A0 igual a kt. Essa seria a lei de velocidade integrada para a cinética de segunda ordem. Note que nós temos aqui a forma linear, 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais kt, em que a inclinação da forma linear da lei integrada de velocidade nos dá o valor da constante cinética de reação e em sua forma exponencial. Por fim, nós temos a cinética de ordem zero, que é um cenário mais simples, em que simplesmente dA sobre dt é igual a kt, o que me permite escrever, multiplicando ambos os lados da igualdade 16 por menos dt, me permite escrever a equação 29, que nos leva ao cancelamento de dt, chegando à equação 30, que dA é igual a menos kdt. O que me permite integrar a equação 30 nos limites de integração previamente definidos. O primeiro termo será integrado de A0 até A e o segundo termo de 0 até t. E nós chegamos na equação integrada A menos A0 igual a menos kt. Então, a equação, a lei de velocidade integrada tem apenas a sua forma linear e que pode ser expressa como A igual a A igual a A0 menos kt. A forma gráfica nos informa que, ou nos fornece que a inclinação da reta é menos k. Um outro parâmetro importante que pode ser associado às leis de velocidade é o chamado tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida de um reagente, de uma espécie química participante de uma reação, ela corresponde ao tempo necessário para que a sua concentração de partida caia à metade. Então, considerando a espécie A, o tempo necessário para que sua concentração caia a meio é considerado tempo de meia-vida. Tomando essa nova posição como sendo a concentração de partida, nós teremos o tempo de meia-vida agora como sendo 1/4 da concentração inicial, e assim sucessivamente. Isso é importante porque nos permite estimar o tempo que leva para certas substâncias se decomporem na natureza. Então, tomando as leis de velocidade definidas anteriormente, as leis integradas para a ordem 0, primeira ordem e segunda ordem, aplicando a definição de tempo de meia-vida, que no tempo de meia-vida a concentração A será 1/2 de A0, então nós teremos que, para a cinética de ordem 0, 1/2 de A0 é igual a 0 menos K T meio. Resolvendo essa equação para T meio, nós chegamos que o tempo de meia-vida para uma cinética de ordem 0 é A0 sobre 2K. Seguindo o mesmo raciocínio para a cinética de primeira ordem, aplicando a definição de tempo de meia-vida na lei integrada de velocidade e resolvendo a equação para T meio, nós chegamos à seguinte solução, que é a equação 34. Tempo de meia-vida para uma cinética de primeira ordem é igual a ln de 2 sobre K. Por fim, considerando uma cinética de segunda ordem, aplicando a definição de tempo de meia-vida na lei integrada de velocidade, nós chegamos que o tempo de meia-vida será igual a 1 sobre K a 0. Então, nós temos as equações 33, 34 e 35, que representam os tempos de meia-vida para uma cinética de ordem 0, 1 e 2, respectivamente. Aqui é importante notar um caso particular da cinética de primeira ordem, que essa equação de tempo de meia-vida ela não depende da concentração inicial. Eu posso estimar o tempo de meia-vida ainda que não saibamos a concentração inicial, o que torna essa equação especialmente útil.
E uma das aplicações práticas, talvez a mais famosa, do cálculo do tempo de meia-vida é o desenvolvimento do método de datação de fósseis usando carbono 14, uma vez que a sua desintegração radioativa a carbono 12 segue uma cinética de primeira ordem, o que permite aí estimativas do tempo que um determinado fóssil está sobre a Terra. Resumindo, nós temos a lei de velocidade diferencial, que pode ser usada para estimar a lei de velocidade integral. Lembrando que a lei de velocidade diferencial nos dá a taxa de variação com a concentração. A lei integrada nos dá a concentração em um dado instante de tempo t. A sua forma gráfica nos permite estimar a constante cinética de reação. E o tempo de meia-vida é dado por A0 sobre 2K, isso para considerando uma cinética de ordem zero. Então, para cinética de primeira ordem, nós temos que a lei de velocidade diferencial será V igual a K A. A lei integrada tem a sua forma linear e a sua forma exponencial, que nos permite calcular a concentração A em um dado instante de tempo t qualquer. A sua forma gráfica será uma curva descendente, decrescente, cuja inclinação corresponde a menos K, e o tempo de meia-vida será dado por ln de 2 sobre K, o que é especialmente útil, uma vez que não depende da concentração inicial do reagente. Por fim, nós temos o resumo das leis de velocidade diferencial integral para uma cinética de segunda ordem. Aqui nós temos a equação diferencial, em que menos dA dt é igual a Ka ao quadrado. A lei integrada em suas formas linear e exponencial. Lembrando que a curva de 1 sobre A versus tempo, para a forma linear, nos fornece como inclinação K. E o tempo de meia-vida para uma cinética de segunda ordem será dado como 1 sobre K vezes A0. Bom, agora nós podemos aplicar o conceito de lei integrada de velocidade na resolução de uma questão. A questão diz: nas nuvens atmosféricas polares, o nitrogênio pode ser encontrado na forma de N2O5, que participa do ciclo do ozônio que protege a vida na Terra. Contudo, o N2O5 pode se decompor com o tempo. Se você estivesse estudando o papel da atmosfera na mudança climática, talvez fosse preciso saber quanto de N2O5 sobrevive após determinado período. Bom, a questão nos pergunta: que concentração de N2O5 10 minutos após o início da decomposição em 65 graus Celsius, sabendo que a concentração inicial era 0,04 mol por litros e que a constante cinética de reação igual a 5,2 vezes 10 a menos 3. Bom, neste problema partimos de um valor de concentração inicial e queremos saber a concentração remanescente após transcorrido um tempo de 600 segundos. Foi fornecido o valor da constante. Bom, aqui nós podemos considerar que pela unidade da constante cinética, K igual a 5,2 vezes 10 a menos 3 segundos, nós estamos diante de uma cinética de primeira ordem. Portanto, devemos usar a seguinte equação. A concentração A, que desejamos calcular, é igual à concentração de partida vezes E, ou exponencial, a menos Kt, onde K é a constante de cinética e T é o tempo transcorrido. É importante levar em conta que o tempo e a constante cinética devem ter unidades concordantes, o que nos permite, então, substituir os valores e calcularmos o valor da concentração A do N2O5 transcorridos 10 minutos ou 600 segundos. Nós chegamos ao valor de uma concentração remanescente de 1,6 vezes 10 a menos 3 mols por litro.